Nós vamos dar início agora à nossa mesa redonda e eu gostaria de convidar o doutor Luiz que permanecesse aqui, convidar a doutora Patrícia Nunes, que fez a palestra sobre os polinizadores, e o doutor Marco Aurélio, que fez a palestra sobre manejo integrado de pragas. E, a convite da coordenação do evento, nós gostaríamos de convidar o doutor Nobuyoshi Narita, pesquisador da APTA de São Paulo, para que a gente possa, com a sua experiência e conhecimento, também na cultura do maracujá, enriquecer esse debate no encerramento do nosso seminário. A primeira pergunta vem para o Marco Aurélio. Quais são os produtos e os respectivos alvos que os biológicos são eficientes? Bem, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem interessante, porque é o seguinte: quando nós trabalhamos com organismos entomopatogênicos, nós temos fungos, vírus, bactérias e nematóides. No mercado hoje, fungos, nós temos boveril e metarril, que atingem bastante lagartas. Para vírus, nós temos baculovírus. Para bactéria, nós temos o famoso BT, principalmente para várias lagartas. E para nematóides, nós temos o exemplo que eu dei, que é o Bionep, que esse era o foco da palestra, quando eu falei de agentes entomopatogênicos. E você tem essas 4 opções, né, para trabalhar com controle microbiano dentro do controle biológico. Então, assim, você, quando está pensando em manejo, e você está precisando fazer algum controle de algum inseto, que tipo de inseto que você tem? Eu tenho uma lagarta. Então, quais as opções que eu tenho? Eu tenho, principalmente, baculovírus e BT. Essa lagarta é uma lagarta de parte aérea ou uma lagarta de solo? Se for de solo, ainda vale os 2 exemplos que eu mencionei e mais o nematóide. Então, conforme o inseto que você tem, o local que ele ataca a sua planta cultivada, desejada, aí você pensa no na melhor escolha desse produto biológico. E é como eu falei durante a minha explanação, que depende, para você trabalhar com controle biológico, você tem que saber como que o inseto se comporta e como que aquela sua opção de produto biológico também vai se comportar perante o inseto naquela cultura X. Obviamente, estamos falando aqui de maracujazeiro. Se fosse milho, feijão, soja, videira, pessegueiro, caquizeiro, já muda a história toda. Essa aqui vai para o Dr. Perucchi. Qual seria o manejo preconizado para diminuirmos o problema de antracnose em frutos na pós-colheita? A antracnose, né, o fungo, causada pelo fungo Coletóxicum gloesporioides, ele tem a característica de causar infecções latentes. O que quer dizer? Quer dizer que o patógeno infecta o fruto no campo e os sintomas muitas vezes não aparecem até o momento que o fruto vá para a pós-colheita. Então, se a gente fizer um bom controle da antracnose a campo, consequentemente, isso já vai refletir de uma forma direta na severidade da doença na pós-colheita. O único produto, ou a única prática de controle que poderia ser aplicada para um controle pós-colheita mais eficiente, seria a aplicação da termoterapia. Então, controle bem a doença a campo, consequentemente, tu vai ter pouca doença na pós-colheita. A antracnose, ela não tem a mesma característica, por exemplo, do bolor verde dos citros, né, em que um fruto infectado, quando está dentro da caixa, rapidamente acaba infectando todos os outros frutos também. Tá? Isso não acontece de forma marcante no caso da antracnose do maracujá. Então, controle bem a campo, que, consequentemente, vai ter pouco problema da doença na pós-colheita. Doutor Narita, gostaria que o senhor colocasse os resultados obtidos nos pomares com virose em que foram plantadas
mudas altas. Eu acho que é não com virose, né, para evitar a virose. Gostaria de agradecer o convite da organização, né? A gente vem trabalhando com essa parte de virose já faz mais de 10 anos no estado de São Paulo, né? E eu vejo o pessoal discutindo muito, vamos fazer muda alta, né? Muda alta não é solução para nada, né? Nós fazemos a utilização de muda alta em São Paulo simplesmente para tentar colher maracujá em dezembro, janeiro, fevereiro. Porque época, igual o Gabriel apresentou, né? O maracujá é caro quando? Dezembro, janeiro, fevereiro, até março. E eu vejo a produção de vocês aqui entra no mercado quando o preço já está descendo. Isso é a realidade, né? Se vocês conseguissem produzir mais cedo, vocês teriam um período maior de produção e poderia ganhar mais dinheiro. Agora, quando nós começamos a trabalhar com virose, a gente chegou à conclusão que precisa ter um vazio sanitário. E para fazer esse vazio sanitário, quando que dá para fazer? Da mesma maneira que ocorre aqui em São Paulo, em julho acaba a produção do maracujá. Então, nessa época a gente precisa eliminar o maracujá, né? Nós cortamos o maracujá e começamos a plantar as mudas em agosto. Só que quando a gente coloca muda pequena, a produção só começa em fevereiro. O que nós chegamos à conclusão? O produtor não queria adotar isso. Então, o que facilitou para que o produtor adotasse essa tecnologia é que tivesse uma muda grande em agosto, porque daí, em dezembro, ele está produzindo. Simplesmente a muda maior foi adotada para resolver esse problema do produtor. E dessa forma a gente consegue que o produtor adote essa tecnologia. E a gente tem feito trabalho, a gente consegue produtividade algumas vezes de 40, 50 toneladas por hectare dessa forma também. Porque a gente pega quase o período cheio, né? De janeiro até julho produzindo. Eu acho que a gente vem fazendo esse trabalho já há mais de 8 anos e a gente tem produtores que nós utilizamos o sistema de espaldeira em São Paulo porque nós temos problemas de fusário. E a espaldeira é mais fácil para andar mudando, né? Agora, se vocês tivessem esse problema de fusário aqui, dificilmente esse sistema de espaldeira de latada, né, iria continuar. Porque não é fácil andar mudando a estrutura o tempo todo, né? Mas, para isso, eu tenho um colega que vem trabalhando há muito tempo já com enxertia. E tem resultado muito bom com a área de enxertia. Porque esse negócio de andar mudando de estrutura não é barato. Então, dessa forma, a gente tem um sistema que a gente faz a muda grande, enxertado, para permanecer na mesma área. Nós temos áreas que o produtor já faz 9 anos que está produzindo na mesma área. Produtividade média, acho que chega a 30, 35 toneladas. Eventualmente, a gente chega a 40, 45, mas o normal é 30, 35 toneladas que a gente tem obtido nesse trabalho. Para a doutora Patrícia, quais são os passos para manter ou aumentar a presença de insetos polinizadores no maracujazeiro? Então, em primeiro lugar, seria aumentar os sítios de nidificação. Como eu mostrei na palestra, tem algumas alternativas, como o bambu, aqueles ninhos racionais que você pode fazer com a caixa mesmo de apis. A questão do solo, teria que ter os locais então, onde o solo não é perturbado. E a outra questão, até que eu conversei com vários colegas aqui, é a questão de fornecimento de mais recursos alimentares, que poderiam até ser, então, introduzidos nos quebra-ventos, né, que vocês utilizam outras plantas para quebrar o vento. Então, os principais passos são esses, né, fornecer moradia e alimento. Não sei se eles gostariam de saber mais alguma coisa, mas... Está ótimo. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Patrícia. Doutor Marco Aurélio, os produtos para controle biológico são, na maioria, mais caros quando comparamos com o controle convencional. Qual a perspectiva em relação ao custo de tratamento com produtos biológicos? A pergunta é de Délcio Macarini, da Cooperj. Obrigado pela pergunta, Délcio. Extremamente importante, porque é isso que resulta e isso influencia muito na tomada de decisão do agricultor. E eu te digo da simples maneira, nem todos os produtos biológicos são mais caros. E, atualmente, os produtores estão se preocupando com outra característica nos seus pomares e com outras culturas, né, a agricultura de forma geral.
não é só o fato de ser um produto mais caro ou mais barato. Ele está também preocupado com o meio ambiente e na escolha do produto, caso ele possa se fazer uso de um controle biológico, ele o faz. Tá? Por mais que ele seja um pouco mais caro, alguns produtos um pouco mais caro, que é uma tecnologia diferenciada mesmo, você gasta ou investe de um lado e ganha do outro. Então, há uma tendência a utilizarmos produtos à base de controle biológico. Como eu falei, pode ser um pouquinho mais caro, mas ainda tem uma grande demanda para isso. A bactéria permanece enquanto existir resto cultural, ela vai estar ali. Agora, quando ele se degradar, a bactéria tem um período curto de vida de forma livre, né? Ela não consegue, por exemplo, permanecer no solo se não tiver abrigada em algum lugar. Aí, por isso que é importante, muitas vezes, se fazer uma limpeza do pomar, né? Ou propiciar, de alguma forma, a degradação daqueles restos culturais. Acabou o resto cultural, em poucas semanas a bactéria já não vai mais estar ali. Para o doutor Narita, sobre os nematóides, existe algum controle que podemos usar, pois é uma praga que está se espalhando muito rápido na região e começando a causar danos na produção? Para nós, no estado de São Paulo, no caso do maracujá amarelo, né, o azedo, né, a gente não tem tido problema, por exemplo, com o nematóide, seria meleidógene, né, formador de galha. Porque a gente observa que, na maior parte das plantações, é difícil a gente ver plantas com esse tipo de sintoma. Apesar de, dentro dessa parte de nematóide, tem várias espécies, né? E eu não sei qual nematóide que ocorre nessa região, né? Agora, a dificuldade que a gente tem tido é que muitos porta-enxerto que a gente tem utilizado como resistente a fusário, né, é suscetível a nematóide. Isso acontece com o Passiflora alata, né, o maracujá doce, né? O gibert, o maracujá de veado, que o pessoal fala, o gibert é resistente a fusário, mas é muito sensível a nematóide que forma galha. No caso, isso aí a gente tem observado em vários ensaios que a gente tem feito lá no estado. O maior problema de frutos, refugos em Santa Catarina, é causado pelo vírus da mancha verde do fruto maduro, transmitido pelo ácaro. Por favor, comentar. A primeira coisa que tem que observar com um pouquinho mais de atenção é para ver se realmente é esse vírus. Porque tem um sintoma da septoriose nos frutos que é muito similar ao sintoma da pinta verde do vírus. Então, teria que dar uma olhada primeiro para ver se realmente o diagnóstico é esse. Na região já tem uso intensivo de antibiótico. Como você avalia essa prática? O antibiótico, na verdade, ele tem que ser usado com mais parcimônia, né? Só no momento que tiver as condições mais críticas. O produtor, de uma forma geral, ele teria 2 produtos que poderiam ser utilizados, 3 produtos, né, para controle da bacteriose. São primeiro, os produtos à base de cobre. Segundo, os antibióticos. E terceiro, a gente sabe que o pessoal usa a tal da pasta dormida, que é a mistura de cobre com mancozeb, né, que também é um produto bastante interessante. Então, antibióticos tem que deixar somente para um momento mais crítico. Procure utilizar os produtos à base de cobre, né, tem que ser por aí. E, evidentemente, também, lembrando novamente, tem que usar as outras práticas de controle. Não adianta pensar que somente o fungicida ou bactericida vai resolver o problema. Esse ano está aí, né, com excesso de chuva, os produtores, muitas vezes, com dificuldades de conseguir entrar no pomar para fazer a pulverização, né? E dos produtores que falaram com a gente no início desse ano, até a metade, quando já tinha a perspectiva de ser um ano de El Niño, né, segundo nossos colegas da área de agrometeorologia já vinham alertando a gente, eu falava para o pessoal, esse ano, menos pode ser mais. O que eu quero dizer com isso? Faça uma área menor em que você vai conseguir controlar bem as doenças. Tu vai ter um equipamento que vai dar conta de fazer o serviço de forma eficiente.
Porque o que acontece, né, o que eu já vi em alguns casos, são produtores tendo uma área assim, maior do que ele consegue dar conta, né, e que, consequentemente, não consegue fazer o controle adequado e, quando vê, já perde a lavoura, né. Inclusive, no final da última safra, eu visitei um pomar que, no primeiro ano, já estava perdido pela bacteriose. Então, para ver como a coisa evolui muito rápido. Então, tenham um pomar do tamanho que vocês vão conseguir conduzir adequadamente. Doutor Marco Aurélio, em relação aos percevejos que atacam o maracujá, é comum encontrarmos frutos com sintomas de ataque, porém não se encontra o inseto na área. Qual é o comportamento desse percevejo? Obrigado pela pergunta. O danadinho está lá sim, tá? Só que percevejo ele tem um comportamento de ficar embaixo da folha. Então as ninfas elas ficam passeando então no fruto e ficam embaixo da folha. Por quê? Porque nenhum inseto gosta de radiação solar. E isso acontece não só com percevejo. Eles têm esse tipo de comportamento. Então está muito quente, eles não vão ficar em cima da folha, na parte adaxial da folha. Eles ficam na parte abaxial da folha. Então, se o produtor, o maracujazeiro, visualizou a injúria no fruto e é decorrente do aparelho bucal de um percevejo, que isso é super interessante você caracterizar injúria para saber que tipo de bicho está atacando a tua lavoura, ele está ali. Ele não tem um comportamento de se enterrar, por exemplo. Ele não vai ficar voando para outro lugar. Ele está no maracujazeiro. Agora, eu não sei por que essa pessoa que me fez essa pergunta tem essa dúvida, que consegue dizer que o fruto está com uma injúria realmente de um percevejo, que é um inseto sugador, mas não o encontra. Ele tem que estar lá. Tá? Quando a análise de solo consta que já tem NPK em excesso, é recomendável algum tipo de adubação ou pode provocar algum desequilíbrio? Se pode, quais as consequências? Nós temos muitos pomares aqui em Santa Catarina, que a maioria deles não deveria mais se usar, em hipótese alguma, estercos, tá? Principalmente esterco de aviário, e adubos que contenham fósforo e potássio. Tá? Por isso, recomendo que todos façam uma análise de solo. Tá? Tem o caso do produtor aqui, que por 20 anos ele não deverá usar jamais esterco na propriedade, que é onde ele está plantando maracujá. Tá? Ele não poderá usar fósforo e nem potássio, somente adubo nitrogenado. Tá? Porque se ele começar a botar excesso de potássio no solo, vai ter um desequilíbrio muito forte na absorção de cálcio e magnésio. Aquele amarelecimento internerval que ocorre nas folhas, fazendo que as nervuras ficam verdes e as outras partes da folha amarelecem. A ponteira começa a dar um sintoma de virose, e não é a virose, é o desequilíbrio nutricional provocado por excesso de potássio. Então, se o solo já tem mais de 80 ppm, não recomendo botar 0 de potássio em todo o ciclo de produção daquele ano. Tá? Então, tem casos então que, se o sintoma já apareceu, imediatamente parar de aplicar adubos que contenham potássio, né? E poderá ser usado, então, se a planta precisa crescer ou não está muito vigorosa, usar somente adubo que contenha nitrogênio ou, no máximo, fazer uma combinação nitrato de cálcio com ureia. Tá? Então, 99% dos pomares de Santa Catarina tem esse sintoma de deficiência de cálcio e magnésio provocado pelo equilíbrio com excesso de potássio nas adubação ou formas desequilibradas. Nós damos por encerrado o terceiro bloco e agradecemos a participação da doutora Patrícia, do doutor Marco Aurélio, do doutor Luiz Augusto e do doutor Narita. Muito obrigado a todos. Passamos o encerramento do evento para a coordenação do mesmo. Pedi para o Maurício ficar aqui, quiser se sentar, para ele também receber a lembrança do evento. Então, queria só deixar registrado aqui
que a doutora Patrícia nos deixou alguns livros, que ela apresentou ali, né? As abelhas e a agricultura. A gente selecionou uma certa quantidade de livros para cada instituição técnico-científica que participou desse evento. Algumas já receberam. Eu vou chamar aqui o nosso coordenador e o nosso coordenador adjunto, o Henrique e o Darlan, para ajudar a fazer as entregas aqui. E eu vou pedir para estar aqui em cima um representante. O Instituto Federal Catarinense de Santa Rosa do Sul já levou a dele. Eu vou pedir para vir aqui um representante da Emater do Paraná, já tem, da Emater do Rio Grande do Sul. Tem alguém da Emater do Rio Grande do Sul aqui ainda? A gente envia depois. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um representante, pode vir aqui. E um representante do Instituto Federal de Santa Catarina de Araquari. Então, eles vão receber 2 exemplares do livro As Abelhas e a Agricultura e 2 exemplares do livro do Boletim Técnico da EPAGRE sobre doenças do maracujá, autoria do Peruc, para as bibliotecas de suas instituições. Aí os outros parceiros, os nossos apoiadores do evento, também vão receber os exemplares do livro da doutora Patrícia. Então, o pessoal aqui já fazendo a... Não, pode só entregar. Só para ficar registrado a entrega. Então, o pessoal aí da área técnica das outras instituições pode... vão receber da gente também esse livro, nós vamos distribuir para... Um livro de tamanha importância tem que ser bem distribuído para ser bem aproveitado, né? Sobre os certificados do evento, a gente vai preparar certificados digitais para enviar por e-mail e os certificados físicos também. Os produtores vão receber, de Santa Catarina, vão receber através da EPAGRE do seu município, e para os outros estados a gente vai ter que combinar daí o envio para as instituições pelo correio, né? Vamos lembrar que as palestras serão editadas e disponibilizadas na internet em vídeo, então, importante esse registro. E, antes de fazer o encerramento, eu vou pedir para o nosso colega que esteve presente na mesa, que é da casa, o Dr. Peruc, para entregar a lembrança aos nossos colaboradores desse último bloco, que, como todos os outros blocos do evento, foi muito bom em nível técnico, com informações muito relevantes e importantes para a produção do maracujá. Então, a gente teve um grupo de pessoas muito grande envolvido na realização desse evento. A gente tem aqui uma lista de nomes enorme, pessoas que se esforçaram para ajudar, e das instituições também, os apoiadores, os patrocinadores. A gente já citou os patrocinadores e apoiadores durante todo o evento. A todas as pessoas da EPAGRE e das outras instituições técnico-científicas que nos ajudaram, fica o nosso muito obrigado por parte da coordenação do evento, por parte da Estação Experimental de Uruçanga, de toda a EPAGRE, que a gente realizou um grande evento. E esse seminário, com a característica de ser um seminário sul-brasileiro, organizado aqui no sul de Santa Catarina, que é uma região que está com a produção muito importante de maracujá, ele marca um registro de que nós temos, aqui no sul de Santa Catarina, um potencial muito grande, mostra que o trabalho dos últimos 20 anos foi bem feito, que está gerando frutos de qualidade, que o mercado está gostando dele, e principalmente está gerando renda, e mostra que, como todo trabalho bem feito, gera uma demanda muito maior, né? Tem muita coisa para fazer, então temos bastante trabalho para consolidar essa cadeia produtiva e atingir o objetivo desse seminário, né? Que a gente leu lá no início, que estava no flyer, que é conhecimento técnico-científicos para a consolidação da cultura do maracujazeiro como uma atividade estável e rentável para o agricultor familiar do sul do Brasil. Então, fica o nosso agradecimento a todos que nos apoiaram,
Todos os envolvidos desse seminário, tanto na organização como quem participou, expondo seus conhecimentos, podem ir para casa com a missão do dever cumprido. A gente deseja a todos um bom retorno às suas casas e um bom resto de trabalho nesse 2015, que está quase acabando, mas ainda tem coisa para fazer. O nosso muito obrigado e foi um grande evento.